Há feridas que nunca cicatrizam completamente. Segredos familiares que ficam enterrados por décadas, como bombas relógio à espera do momento certo para explodir. O que estou prestes a contar, nunca revelei a ninguém, nem aos meus próprios filhos. Algumas verdades são dolorosas demais para serem ditas em voz alta, mas aos 83 anos, percebi que carregar este fardo sozinha por tanto tempo só fez com que ele se tornasse mais pesado. Esta é a história do meu irmãozinho Danilo e do silêncio que quase nos destruiu. Me chamo Jane, tenho 83 anos hoje, mas as lembranças daqueles dias em 1952 continuam tão vívidas em minha mente como se tudo tivesse acontecido ontem. Nasci e cresci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, numa época em que o Brasil ainda sonhava com o progresso que viria com Juscelino Kubitschek. Nossa casa era pequena, de madeira com telhas de barro, no fim de uma rua de terra batida, onde as crianças costumavam brincar descalças. Nossos vizinhos eram simples como nós, trabalhadores que acordavam antes do sol nascer e só voltavam quando ele já tinha se posto. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso ajuda muito esse canal. Aproveita e comenta de onde vocês estão assistindo o meu relato de vida. Estou curiosa para ler todos os comentários de vocês. Eu tinha apenas 10 anos quando meu irmãozinho Danilo nasceu. Lembro-me do dia em que papai o trouxe para casa nos braços, embrulhado num cobertor azul desbotado. Mamãe não veio junto. Ficou mais alguns dias no hospital por causa de complicações no parto. Cuide do seu irmão enquanto eu vou trabalhar. Papai disse antes de sair na manhã seguinte. E assim começou minha jornada como segunda mãe de Danilo. Quando mamãe voltou para casa, algo estava diferente. Lucy sempre teve um temperamento forte, mas havia nela agora uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Seus olhos, antes castanhos e brilhantes, pareciam agora duas pedras opacas que evitavam olhar para o bebê. Pegue ele, Jane. Não aguento esse choro. Era o que ela dizia, afastando-se sempre que Danilo começava a chorar. No início, pensei que fosse apenas cansaço. Tia Neuza, irmã de papai, explicou que algumas mães ficam tristes depois que o bebê nasce. Vai passar, ela garantiu. Mas não passou. Os meses foram se arrastando e o comportamento de mamãe com Danilo só piorava. Quando ele começou a engatinhar, ela colocava obstáculos no caminho dele para que não chegasse perto dela. Esse menino não me deixa em paz, reclamava. Se ele insistia em se aproximar, ela se levantava bruscamente e ia para outro cômodo, deixando-o chorando no chão. Papai, Daltro, quase nunca estava em casa para ver essas cenas. Trabalhava como vendedor de sapatos e viajava por toda a região. Pelo menos era o que ele dizia. Mas todos na vizinhança cochichavam sobre as outras mulheres que ele visitava nessas viagens. Eu fingia não entender os comentários, mas sabia muito bem o que significavam aqueles olhares de pena das vizinhas quando me viam brincando sozinha no quintal com Danilo. Quando papai chegava tarde da noite, o cheiro de perfume diferente misturado com fumaça de cigarro impregnava a sala pequena. Mamãe fingia estar dormindo, mas na manhã seguinte seus olhos estavam sempre vermelhos e inchados. Naqueles dias era melhor manter Danilo longe dela. A verdade que só entendi anos depois é que mamãe culpava Danilo por prender ela àquele casamento infeliz. Se não fosse por esse menino, eu já teria ido embora dessa casa. Ela murmurava quando pensava que eu não estava ouvindo. Como se a chegada dele tivesse coincidido com o momento em que papai intensificou suas traições. E assim, aos poucos, fui me tornando o escudo de Danilo. Eu o alimentava quando mamãe se recusava a fazê-lo. Eu o colocava para dormir cantando as canções de ninar que aprendi com vovó Alzira. Eu inventava jogos para distraí-lo quando mamãe tinha seus momentos ruins, como eu chamava seus acessos de raiva. Havia dias particularmente difíceis, como quando papai ligava dizendo que ia demorar mais alguns dias para voltar. Nessas noites, mamãe sentava-se na cadeira de balanço da varanda com uma garrafa de cachaça barata que escondia no armário da cozinha. Depois do segundo ou terceiro copo, seus olhos ganhavam um brilho assustador. Jane, leve esse menino para o quarto. Não quero ver a cara dele hoje, ela ordenava. E eu obedecia rapidamente, trancando a porta do nosso quarto compartilhado.
Mesmo assim, às vezes podia ouvir o barulho de louça quebrando na cozinha, seguido pelos soluços abafados dela. Quando Danilo fez 3 anos, algo mudou. Ele já falava algumas palavras e conseguia entender o que acontecia ao seu redor. Começou a perceber o tratamento diferente que recebia de mamãe. "Mamãe não gosta de mim?" Ele me perguntou uma tarde, enquanto brincávamos debaixo da mangueira no quintal. "Claro que gosta", menti. "Mamãe só está cansada." Mas ele era esperto demais para acreditar nessa história. Passou a ficar quieto quando ela estava por perto, encolhendo-se como um animalzinho assustado. As noites eram as piores. Danilo dormia em uma caminha improvisada no mesmo quarto que eu. Frequentemente, eu o encontrava acordado no meio da noite, olhando fixamente para a porta, como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento. Quando questionado, ele apenas balançava a cabeça e dizia: "Nada, Jane, só um sonho ruim." Havia coisas que Danilo não me contava. Momentos em que mamãe ficava sozinha com ele, enquanto eu ia à vendinha comprar pão ou estava na escola. Uma vez, voltei mais cedo porque a professora havia adoecido e encontrei Danilo encolhido embaixo da mesa da cozinha, com marcas vermelhas nos bracinhos. Quando perguntei o que havia acontecido, ele simplesmente disse: "Caí." Dali em diante, comecei a observar melhor. Notei como mamãe olhava para Danilo de um jeito estranho quando pensava que ninguém estava vendo. Era um olhar que misturava raiva e algo mais que, na minha inocência infantil, não conseguia decifrar. Às vezes, ela o chamava para o quarto dela e fechava a porta, dizendo que precisava ensinar algumas coisas a ele. Danilo saía desses momentos sempre mais quieto, mais assustado. Numa dessas tardes, ouvi um grito abafado vindo do quarto dela. Corri e bati na porta. "Está tudo bem?" perguntei, tentando girar a maçaneta trancada. "Estamos conversando, Jenny." "Vá brincar lá fora", respondeu mamãe, com a voz estranhamente calma. Mas quando Danilo saiu do quarto, meia hora depois, seus olhos estavam vazios, como se algo dentro dele tivesse se quebrado naquele dia. À noite, enquanto eu o ajudava a se vestir para dormir, notei manchas arroxeadas em seu corpo. "O que é isso, Danilo?" perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Ele desviou o olhar e murmurou: "Nada, Jane. Eu prometi não contar." Foi a primeira vez que senti verdadeiro medo do que poderia estar acontecendo naquela casa. Quando vovó Alzira vinha nos visitar, era como se um raio de sol entrasse por aquelas janelas sempre fechadas. Ela percebeu que algo não estava certo. "Esse menino está muito quieto, muito magro", comentou certa vez. Mas quando tentou conversar com mamãe sobre isso, Lucy explodiu. "A senhora não tem nada a ver com a forma como crio meus filhos." Vovó saiu chorando e passou meses sem aparecer. Papai, quando estava em casa, tentava compensar sua ausência com presentes. Trazia bonecas para mim e carrinhos para Danilo. Brincava conosco por algumas horas, como se aqueles momentos pudessem apagar semanas de abandono. "Seu pai gosta muito de vocês", ele dizia, referindo-se a si mesmo na terceira pessoa. "Trabalho duro para dar uma vida melhor para vocês." Mas bastava um telefonema para que ele corresse para fora, deixando brinquedos espalhados e promessas no ar. Foi numa dessas noites, quando eu tinha quase 11 anos e Danilo estava com 4, que encontrei coragem para confrontar minha mãe. Ela havia bebido mais que o normal e gritava com Danilo por um copo de leite derramado. "Você é igual ao seu pai, um inútil, um erro que não deveria ter acontecido", vociferava ela, enquanto ele se encolhia cada vez mais contra a parede. "Para, mamãe, ele é só uma criança", gritei, colocando-me entre eles. Foi a primeira vez que vi surpresa no rosto dela. Surpresa que rapidamente se transformou em fúria. "Você não sabe de nada, Johnny. Não sabe o que esse menino fez comigo", ela disse, com a voz carregada de um rancor que eu não compreendia. Naquela noite, enquanto papai dormia no sofá depois de chegar tarde mais uma vez, fiz uma promessa silenciosa a Danilo. "Vou sempre te proteger. Sempre." Ele sorriu, um sorriso triste que nenhuma criança deveria ter, e adormeceu segurando minha mão. E assim seguimos, dia após dia, numa rotina de tensão e medo. Eu aprendi a antecipar os humores de mamãe, a identificar os sinais de que uma tempestade se aproximava.
Aprendi a distraí-la quando percebia que seu olhar se fixava em Danilo por muito tempo. Aprendi a criar um mundo paralelo para meu irmão. Um mundo onde ele era amado e seguro, mesmo que fosse apenas nos momentos em que estávamos sozinhos. Mamãe tinha dias bons, é verdade. Dias em que quase parecia uma mãe normal. Nessas ocasiões raras, ela nos levava para tomar sorvete na praça central ou nos deixava ajudar a fazer biscoitos. Danilo se iluminava nesses momentos, como uma florzinha ressecada que finalmente recebe água. E eu me permitia acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem mudar. Mas os dias bons nunca duravam. Bastava um telefonema de papai avisando sobre mais uma viagem ou um comentário maldoso de alguma vizinha sobre os rumores de suas traições para que o demônio voltasse a possuir mamãe. E Danilo, sempre sensível, sempre atento, era o primeiro a notar a mudança. Ela está com aquele olhar de novo, Jane. Ele sussurrava, escondendo-se atrás de mim. Aos poucos, fui percebendo que havia momentos em que mamãe fechava a porta do quarto com Danilo e dele saíam sons que me angustiavam. Não eram exatamente gritos ou choro, mas algo que ficava entre os dois, um silêncio pesado que me dava calafrios. Quando confrontado, Danilo apenas repetia: "Mamãe diz que é nosso segredo." Os anos passam, mas há olhares que permanecem gravados na memória. O olhar de pavor nos olhos de Danilo, sempre que ficava sozinho com mamãe, é algo que carrego comigo até hoje, como uma fotografia desbotada que se recusa a desaparecer. O ano de 1956 trouxe mudanças para nossa família. Papai conseguiu um emprego fixo como gerente de uma loja de calçados no centro de Ribeirão Preto. Isso significava que ele viajaria menos, mas também que sua presença em casa se tornaria mais constante, expondo as rachaduras em seu casamento com mamãe. Eu tinha acabado de completar 14 anos, e Danilo estava com 8, idade em que meninos normalmente correm pelos quintais, sobem em árvores e voltam para casa com os joelhos ralados. Mas meu irmão não era como as outras crianças da vizinhança. Danilo havia se transformado num menino extremamente quieto, quase invisível. Aprendeu a caminhar sem fazer barulho, a respirar de forma tão silenciosa que às vezes eu precisava verificar se ele ainda estava no quarto. Desenvolveu um talento assustador para prever os humores de mamãe, antecipando suas explosões como um meteorologista experiente prevê tempestades. Hoje ela está com aquele olhar, Jane. Ele sussurrava durante o café da manhã enquanto observava a mamãe mexer agressivamente a colher no açucareiro. E ele nunca errava. Era como se tivesse desenvolvido um sexto sentido, uma antena sintonizada exclusivamente nas frequências emocionais de Lucy. Minha estratégia para protegê-lo mudou com o tempo. Se antes eu o escondia fisicamente, agora eu criava distrações elaboradas que desviassem a atenção de mamãe. Aprendi a derrubar acidentalmente objetos quando percebia que ela começava a fixar aquele olhar perturbador em Danilo. Desenvolvi dores de cabeça repentinas que exigiam cuidados imediatos quando notava que ela planejava ficar sozinha com ele. "Jane, você está ficando muito dramática", reclamava papai, completamente alheio à realidade que vivíamos quando ele não estava por perto. Para Daltro, os problemas de nossa família limitavam-se às discussões audíveis, às portas batidas e aos silêncios prolongados durante o jantar. A violência silenciosa que ocorria nos cantos escuros da casa permanecia invisível para ele, protegida por uma camada espessa de negação. Nossa casa ficava perto de uma linha de trem. 3 vezes por dia, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde, o trem passava, fazendo os vidros das janelas tremerem. Para a maioria dos moradores, aquele barulho era um incômodo. Para Danilo e eu, era uma bênção. Durante aqueles breves minutos em que o mundo ficava ensurdecido pelo ruído das rodas de ferro sobre os trilhos, podíamos conversar sem medo de sermos ouvidos. "Por que a mamãe não gosta de mim, Jane?" Danilo me perguntou certa vez, durante a passagem do trem do meio-dia. Estávamos sentados no pequeno pomar atrás da casa, comendo goiabas verdes com sal, um hábito que herdamos de vovó Alzira. "Não é que ela não goste de você", menti, limpando o sumo da fruta que escorria pelo seu queixo. "Mamãe está doente, mas é uma doença que não dá para ver, entende?
É uma doença da cabeça, do coração. Ele assentiu, com uma sabedoria que nenhuma criança de 8 anos deveria possuir. Como aquelas pessoas que a vovó disse que são perturbadas? Mais ou menos, respondi, sentindo um nó na garganta. Mas você não pode falar disso com ninguém. Os adultos não entendem. O trem foi se afastando, e com ele, nossa bolha de proteção temporária. Voltamos para dentro, para o mundo de sussurros e pisadas leves. Na escola, eu me destacava como uma aluna exemplar. Não por inteligência extraordinária, mas por dedicação desesperada. As horas passadas sobre os livros eram horas a menos, preocupada com o que poderia estar acontecendo em casa. E mais, quanto melhores minhas notas, mais tempo eu podia negociar para ficar nas aulas extras, nos grupos de estudo, longe das paredes que testemunhavam o sofrimento silencioso de Danilo. A professora Dona Carmen, uma senhora de meia idade com olhos gentis emoldurados por óculos de armação grossa, foi a primeira pessoa a notar que algo não estava certo. "Jane, por que você nunca quer ir para casa depois da aula?" perguntou certa tarde, enquanto eu inventava mais uma atividade para me manter na escola. As palavras ficaram presas na minha garganta. Um turbilhão de confissões ameaçou transbordar, mas o hábito do silêncio era forte demais. "Gosto de estudar, professora", respondi com um sorriso ensaiado. Ela segurou minhas mãos entre as suas, mãos calejadas pelo giz e pelos anos ensinando crianças de todas as origens. "Se algum dia precisar conversar, estarei aqui", disse simplesmente. Naquele momento, senti uma rachadura no muro que havia construído ao redor dos segredos da nossa família. Mas confessar seria trair. E trair Danilo era impensável. Então, continuei carregando aquele fardo sozinha, acrescentando tijolos àquele muro a cada novo incidente. Minha maior preocupação era quando Danilo começou a frequentar a escola. Nas primeiras semanas, mamãe insistiu em buscá-lo, o que me deixava em pânico durante toda a manhã. "Vou tentar chegar antes dela", prometi a ele num domingo à noite, enquanto preparávamos seu material escolar. "E se você não conseguir?", ele perguntou, os olhos arregalados refletindo o medo que nunca o abandonava. "Então você espera dentro da sala de aula", diz a professora que está esperando por mim. O plano funcionou por algumas semanas, até que um dia choveu torrencialmente e a professora de Danilo não deixou ninguém esperar dentro da sala. Todos deveriam aguardar no pátio coberto. Foi uma das tardes mais longas da minha vida, correndo pela cidade encharcada, sentindo a chuva misturar-se com as lágrimas de impotência que escorriam pelo meu rosto. Quando cheguei em casa, encontrei Danilo sentado na varanda, encharcado até os ossos, tremendo, não apenas de frio. "Ela disse que esqueceu de mim", murmurou quando me aproximei. Deixou-me na escola e foi embora. Naquela noite, enquanto secava seus cabelos com uma toalha e preparava um chá de erva cidreira para aquecer seu corpo gelado, fiz uma promessa a mim mesma. Encontraria uma maneira de nos libertarmos daquela prisão. Não sabia como, nem quando, mas o faria. O grande problema é que aos 14 anos, minhas opções eram extremamente limitadas. Era apenas uma adolescente numa época em que meninas não tinham voz, não tinham direitos. Não tinham para onde fugir. O máximo que conseguia era criar pequenas ilhas de segurança para Danilo, momentos roubados onde ele podia ser apenas uma criança. Nos finais de semana, quando mamãe estava de bom humor, geralmente após papai entregar o salário completo, sem desfalques para suas outras obrigações, conseguíamos permissão para visitar Dona Zulmira, uma senhora que morava 2 ruas abaixo da nossa. Ela tinha um quintal grande com galinhas, um cachorro manso chamado Pipoca e uma coleção impressionante de revistas em quadrinhos que seu filho, já adulto, havia deixado para trás. "Vocês podem ficar até o almoço", dizia mamãe, feliz por se livrar da nossa presença por algumas horas. Aquelas manhãs de sábado eram sagradas para nós. Danilo se transformava completamente. Ria, corria atrás do Pipoca, subia nas árvores como qualquer menino de sua idade. Para mim, o som da sua risada era como música, tão rara quanto preciosa. Dona Zulmira nunca fez perguntas diretas, mas seus olhos gentis revelavam que ela entendia mais do que demonstrava. "Esse menino precisa de sol", comentava às vezes, colocando mais um pedaço de bolo de fubá no prato de Danilo.
Está pálido como papel. Foi ela quem me ensinou a costurar, habilidade que anos depois se tornaria minha tábua de salvação. Menina que sabe um ofício nunca passa fome, explicava enquanto me mostrava como fazer pontos invisíveis. Entre uma lição e outra, ela sutilmente plantava sementes de esperança no meu coração. Quando você crescer um pouco mais, pode trabalhar na fábrica de tecidos. Eles contratam moças de 16 anos. A ideia de um emprego, de dinheiro próprio, de independência, começou a germinar em minha mente como uma flor teimosa nascendo entre rachaduras de concreto. 2 anos. Precisava aguentar apenas mais 2 anos. Enquanto isso, desenvolvia estratégias cada vez mais sofisticadas para manter Danilo seguro. Criei um sistema de códigos que usávamos quando mamãe estava por perto. Um puxão discreto na orelha significava "fique perto de mim". 2 toques no nariz queriam dizer "saia da sala agora". Uma mão passando pelo cabelo era o sinal de alerta máximo. Ela está perigosa hoje. Danilo aprendeu rápido. Sua inteligência aguçada pelo medo tornava-o especialmente atento a esses sinais. Se antes ele era o alvo constante dos ensinamentos especiais de mamãe, agora conseguíamos reduzir drasticamente essas ocasiões. O que não podíamos evitar eram as noites. Nossa casa tinha apenas 2 quartos, o de papai e mamãe e o nosso. Danilo dormia num colchão no chão ao lado da minha cama. Os sons que vinham do quarto ao lado eram uma tortura constante. As discussões começavam sempre baixas, quase civilizadas, mas rapidamente escalavam para gritos abafados e acusações mútuas. Você acha que eu não sei onde você vai quando diz que está trabalhando? A voz de mamãe atravessava as paredes finas. E você acha que eu não vejo como trata o menino? Respondia papai, raramente elevando a voz, o que tornava suas palavras ainda mais cortantes. Nesses momentos, eu puxava Danilo para minha cama e cantava baixinho em seu ouvido, tentando abafar aqueles sons com melodias que inventava na hora. Não ouça, Danilo. Não ouça. Foi numa dessas noites de briga particularmente intensa, quando a voz de mamãe atingiu um tom histérico que nunca tínhamos ouvido antes, que Danilo me contou seu maior segredo. Jane, ele sussurrou, tão baixo que precisei aproximar meu ouvido de seus lábios para entender. Eu acho que sei por que ela me odeia. Algo no tom de sua voz fez meu coração apertar. Por quê? Porque não sou filho do papai. Há revelações que caem sobre nós como um raio em céu aberto, iluminando por um instante toda a paisagem oculta da nossa vida. As palavras de Danilo naquela noite foram esse raio, súbito, devastador e, estranhamente, libertador. As palavras de Danilo ficaram suspensas no ar, como poeira que se recusa a assentar. Não sou filho do papai. Uma frase tão simples e, ao mesmo tempo, tão carregada de significado que por alguns segundos fiquei paralisada, incapaz de respirar. Como assim? Consegui finalmente perguntar, segurando seus ombros pequenos na escuridão do quarto. Lá fora, uma tempestade de verão começava a se formar, com relâmpagos ocasionais iluminando brevemente nossos rostos através da cortina fina. Ouvi mamãe gritando com papai uma vez. Ele explicou, com uma voz surpreendentemente calma para seus 8 anos. Ela disse que ele não tinha o direito de reclamar do jeito que ela me tratava porque eu não era problema dele. Disse que era culpa dele por tê-la deixado sozinha tanto tempo. Um relâmpago particularmente forte iluminou o quarto, seguido pelo estrondo do trovão que fez as janelas tremerem. Percebi que estávamos em 1960, o início de uma nova década, mas carregando os mesmos velhos segredos. O Brasil fervilhava com as notícias da construção de Brasília. A bossa nova encantava o mundo, mas em nossa pequena casa na Rua das Acácias, o tempo parecia congelado nas sombras do passado. Danilo, isso não muda nada, sussurrei, abraçando-o com toda a força que meus braços adolescentes permitiam. Você é meu irmão. Sempre será meu irmão. Mas por dentro, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. As ausências prolongadas de papai, o nascimento de Danilo 9 meses depois de uma dessas ausências, o tratamento diferenciado que mamãe dispensava a ele. A verdade tinha estado diante dos meus olhos o tempo todo, mas eu era jovem demais, inocente demais para enxergá-la. Na manhã seguinte, olhei para mamãe com outros olhos.
Não era mais apenas a mulher cruel que maltratava meu irmão. Era uma mulher presa numa teia de mentiras e vergonha, num tempo em que ser mãe solteira ou ter um filho fora do casamento significava exclusão social, dedos apontados, portas fechadas. Isso não justificava seu comportamento, mas lançava uma luz diferente sobre toda a nossa história familiar. Por trás de seu rosto severo, envelhecido prematuramente pelas amarguras acumuladas, havia uma jovem que provavelmente sonhara com um futuro muito diferente daquele. O dia amanheceu limpo após a tempestade da noite anterior. Papai saiu cedo, como sempre. Mamãe parecia especialmente tensa enquanto preparava o café, quebrando uma xícara e derramando leite no fogão. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, sinal de mais uma noite sem dormir. Jane, leve seu irmão para a escola hoje, ela ordenou sem nos olhar diretamente. Tenho coisas para resolver na cidade. Foi a primeira vez que percebi como ela evitava usar o nome de Danilo, como se pronunciá-lo fosse reconhecer sua existência, sua realidade inegável. Sim, mamãe, respondi, apressando Danilo para terminar seu mingau antes que o humor dela piorasse. No caminho para da escola, passamos pela casa de Dona Zulmira. Ela estava no quintal, estendendo roupas no varal e acenou para nós. Passem aqui na volta, convidou. Fiz bolo de laranja fresquinho. Aquele convite casual representava tanto para nós. Um porto seguro, uma ilha de normalidade num oceano de caos. Acenei de volta, sorrindo, mas algo dentro de mim estava diferente. A revelação de Danilo havia plantado uma semente de rebeldia no meu coração. Aos 16 anos, eu não era mais a menina assustada que apenas reagia às crises. Agora calculava, planejava, pensava no futuro. Não apenas no próximo dia ou na próxima semana, mas em anos. Meus planos para trabalhar na fábrica de tecidos estavam cada vez mais concretos. Já havia conversado com o Sr. Hélio, pai de uma colega da escola que era supervisor lá. Volte quando fizer 16 anos, ele prometeu. Faltavam apenas 4 meses. Naquela tarde, ao buscar Danilo na escola, encontrei-o sentado sozinho no pátio, cabeça baixa, ombros encolhidos. Seu uniforme, sempre impecavelmente limpo, eu mesma lavava e passava, estava sujo de terra e havia um rasgo na manga da camisa. O que aconteceu? Perguntei, ajoelhando-me à sua frente. Ele ergueu o rosto, revelando um olho roxo que começava a inchar. Os meninos descobriram, murmurou. Descobriram o quê? Que não sou filho do meu pai. Me chamaram daquele nome feio. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele se recusava a deixar cair. Como eles sabem, Jane? Como? Meu coração afundou. Numa cidade pequena como Ribeirão Preto nos anos 1960, os segredos tinham o péssimo hábito de escapar pelas frestas das janelas, pelos vãos das portas. Bastava um comentário indiscreto, um olhar malicioso, uma fofoca no armazém, e a reputação de uma família inteira podia ser destruída. Não importa o que eles dizem, respondi, limpando a poeira de seu rosto com a manga da minha blusa. Eles são ignorantes. Não sabem nada sobre você, sobre nós. Mas enquanto caminhávamos para a casa de Dona Zulmira, como prometido, eu sabia que as coisas haviam mudado irreversivelmente. O mundo lá fora, que antes eu via como um refúgio potencial, agora revelava suas próprias crueldades. Dona Zulmira percebeu imediatamente o olho machucado de Danilo. Sem fazer perguntas, foi buscar um pano limpo, mergulhou-o em água fria com sal e entregou-o a ele. Mantenha isso no olho por um tempo. Ajuda a desinchar, disse simplesmente. Enquanto Danilo se distraía com o cachorro Pipoca no quintal, ela me puxou para a cozinha. É verdade o que estão dizendo pela vizinhança? Perguntou, sem rodeios. Senti meu rosto queimar. O que estão dizendo? Que seu pai não é pai de Danilo. Que sua mãe se envolveu com alguém quando seu pai estava viajando. Olhei para as mãos calejadas daquela mulher que havia sido mais mãe para nós do que nossa própria mãe. Não consegui mentir para ela. Acho que sim, sussurrei. Pelo menos é o que Danilo me contou ontem. Ele ouviu mamãe gritando com papai. Dona Zulmira soltou um suspiro longo, como quem finalmente entende um enigma complexo. Isso explica muita coisa, murmurou, mais para si mesma do que para mim. Então, segurando minhas mãos entre as suas,
Continuou. Jane, vocês precisam sair daquela casa, especialmente Danilo. Não posso abandoná-lo, respondi, a voz trêmula com a simples ideia. E não tenho para onde ir, nem como sustentá-lo. Quando fizer 16 anos e começar a trabalhar na fábrica, venham morar comigo, ofereceu ela, com uma determinação que não admitia recusa. Tenho espaço, não é muito, mas é limpo e seguro. Aquela proposta, tão inesperada quanto generosa, abriu uma porta que eu nem sabia que existia. Uma possibilidade real de escape, de salvação para Danilo. A senhora faria isso por nós? Estou sozinha desde que meu Antônio morreu, respondeu ela, com um sorriso triste. A casa é grande demais para uma velha. E vocês são como os netos que nunca tive. Voltamos para casa naquela tarde com muito mais do que um bolo de laranja nas mãos. Carregávamos esperança, um plano, uma luz no fim daquele túnel que parecia interminável. Mas antes que pudéssemos chegar à nossa porta, percebi que algo estava errado. Havia uma viatura da polícia estacionada em frente à nossa casa e um pequeno grupo de vizinhos curiosos se aglomerava na calçada. Fique aqui com Dona Zulmira, instruí Danilo, entregando-lhe a sacola com o bolo. Não saia de perto dela, entendeu? Ele assentiu, os olhos arregalados de medo, agarrando-se instintivamente à saia da idosa. Corri até nossa casa, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Na sala, encontrei mamãe sentada no sofá, o rosto escondido nas mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Um policial anotava algo em um pequeno caderno, enquanto o outro conversava em voz baixa com a dona Gertrudes, nossa vizinha da casa ao lado. O que aconteceu? Perguntei, a voz falhando. Onde está papai? O policial mais velho virou-se para mim, o rosto uma máscara de formalidade profissional que mal disfarçava o desconforto. Você é a filha? Assenti, incapaz de falar. Seu pai sofreu um acidente, explicou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Na estrada para Araraquara. O carro saiu da pista em uma curva. O mundo pareceu congelar à minha volta. Sons distantes chegavam aos meus ouvidos como se eu estivesse submersa. O choro de mamãe, os sussurros dos vizinhos, o tic-tac incessante do relógio de parede. Ele está... Não consegui completar a pergunta. Ele está no Hospital Santa Casa, respondeu o policial. A situação é grave. Sua mãe vai acompanhar a gente até lá agora. Você e seu irmão ficarão com algum parente ou vizinho? Olhei para a mamãe, que finalmente ergueu o rosto. Seus olhos, normalmente frios e distantes, estavam agora tomados por um pânico que eu nunca havia visto antes. Por um instante fugaz, pareceu que ela ia dizer algo, estender a mão, fazer qualquer gesto que demonstrasse preocupação comigo, com Danilo. Mas o momento passou, e ela apenas murmurou. Vá buscar algumas roupas para mim. Vou ficar no hospital. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Mesmo diante da possibilidade de perder o marido, sua preocupação era apenas consigo mesma. Nem uma palavra sobre o que faríamos, sobre como estávamos, sobre quem cuidaria de Danilo. Ficaremos com Dona Zulmira, respondi secamente, já me virando para subir ao quarto dela. Quando os policiais partiram levando mamãe, a casa ficou mergulhada num silêncio estranho, quase sobrenatural. Fui até a porta e acenei para Dona Zulmira, que esperava pacientemente com Danilo. Papai sofreu um acidente, expliquei quando eles entraram. Mamãe foi para o hospital, podemos... Nem precisa pedir, interrompeu Dona Zulmira, já pegando Danilo pela mão. Peguem o que precisam para passar a noite. Vão ficar comigo até as coisas se acertarem. Naquela noite, deitada na cama de retalhos coloridos no quartinho de hóspedes de Dona Zulmira, com Danilo adormecido ao meu lado, finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não chorava apenas pelo acidente de papai, mas por tudo, pela infância roubada, pelos anos de medo, pelos segredos que haviam envenenado nossa família por dentro como cupins em madeira antiga. A tempestade que se formara no horizonte de nossas vidas finalmente havia chegado. E como toda tempestade, ela destruiria muita coisa, mas também lavaria o ar, clarearia o céu, permitiria um novo começo. Na manhã seguinte, a notícia chegou como um raio. Papai não havia resistido aos ferimentos. Partira durante a madrugada,
sozinho num quarto de hospital, enquanto mamãe dormia numa sala de espera. O Brasil de 1960 celebrava sua nova capital, símbolo de modernidade e progresso. Juscelino prometia 50 anos em 5, e o otimismo pairava no ar como perfume. Mas em nossa pequena casa, na Rua das Acácias, o tempo parecia ter parado completamente. Estávamos presos numa encruzilhada entre o passado que nos definira e um futuro incerto, desconhecido e, paradoxalmente, cheio de possibilidades. Muitas pessoas pensam que superar um trauma significa esquecê-lo, deixá-lo para trás como quem abandona uma roupa velha. Mas a verdade é que as cicatrizes mais profundas não desaparecem. Elas se integram a nós, tornam-se parte da nossa pele, da nossa história. O segredo não está em apagar o passado, mas em impedir que ele defina nosso futuro. O enterro de papai aconteceu num dia ensolarado de outono, desses que parecem uma ironia do destino. O céu absurdamente azul contrastando com a escuridão que sentíamos por dentro. Éramos poucos no cemitério municipal de Ribeirão Preto. Alguns colegas da loja onde ele trabalhava, 2 ou 3 parentes distantes que mal conhecíamos, os vizinhos mais próximos e, claro, Dona Zulmira, que segurava firmemente a mão de Danilo enquanto eu amparava mamãe. Lúcia estava irreconhecível. Em questão de dias, parecia ter envelhecido décadas. Seus cabelos, sempre cuidadosamente penteados, estavam desgrenhados. O rosto, outrora bonito apesar da dureza, estava inchado pelo choro constante. Ela se apoiava em mim, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-la. "Como vamos viver agora, Jane?" sussurrou ela quando o caixão começou a descer à sepultura. Não havia acusação em sua voz, apenas um desamparo genuíno que nunca havia demonstrado antes. Não respondi. Não tinha respostas. Aos 16 anos, recém-completados na semana anterior ao acidente, eu me via subitamente na posição de arrimo de família. Papai não deixara seguro, poupança ou qualquer tipo de garantia financeira. Apenas dívidas, descobrimos logo depois, e a casa pequena que felizmente estava quitada. Nos dias que se seguiram ao enterro, uma estranha trégua se estabeleceu entre mamãe e Danilo. Não era exatamente afeto. Era mais como se ambos estivessem anestesiados demais pela dor para continuarem sua guerra silenciosa. Ela não o abraçava, não lhe dirigia palavras carinhosas, mas também não o atormentava com aqueles olhares carregados de ressentimento. Foi nesse intervalo de paz frágil que tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Numa tarde de sábado, deixei Danilo com Dona Zulmira e fui até a fábrica de tecidos procurar o Sr. Hélio. "Preciso trabalhar", disse simplesmente quando consegui falar com ele no pequeno escritório que cheirava a cigarro e café velho. "Acabo de fazer 16 anos e meu pai faleceu semana passada." O Sr. Hélio, um homem de poucas palavras, assentiu gravemente. "Começaria na sessão de corte e costura. O turno é das 7 às 4, de segunda a sábado. O salário não é muito, mas é honesto." "Quando posso começar?" "Segunda-feira." Saí da fábrica sentindo uma mistura contraditória de emoções. O peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez na vida, eu tinha algum controle sobre nosso destino. Em casa, mamãe estava sentada na cadeira de balanço da varanda, olhar perdido no horizonte, um copo de cachaça pela metade na mão. Era apenas 2 da tarde. "Arrumei um emprego na fábrica de tecidos", anunciei, sentando-me no degrau da varanda. "Começo segunda-feira." Ela virou lentamente a cabeça em minha direção, como se demorasse para processar minhas palavras. "Você tem que terminar os estudos, Jane." "Posso estudar à noite. Há uma escola para adultos perto da fábrica." Ela tomou mais um gole da bebida, fazendo uma careta quando o líquido desceu pela garganta. "Seu pai queria que você fosse professora." Era a primeira vez em anos que ela mencionava qualquer desejo ou sonho que papai tivesse para mim. Senti um nó na garganta. "Ainda posso ser, mamãe, mas agora precisamos sobreviver." Naquela noite, enquanto Danilo dormia, tive a conversa mais honesta da minha vida com minha mãe. Sentadas à mesa da cozinha, sob a luz amarelada da única lâmpada, falamos sobre dinheiro, sobre o futuro, sobre como reorganizaríamos nossas vidas.
O dinheiro do meu salário deve cobrir a comida e as contas mais urgentes, expliquei, mostrando as contas que havia encontrado na gaveta de papai. Mas não vai sobrar quase nada. Posso vender bolos e doces, murmurou ela, surpreendendo-me. Sua avó me ensinou a fazer quindim, pudim, bolo de rolo. As mulheres do bairro sempre encomendavam para festas. Era estranho vê-la assim, vulnerável, propondo soluções, quase colaborativa. Por um instante fugaz, vislumbrei a mulher que ela poderia ter sido sem o peso dos segredos, das traições, das amarguras acumuladas. E quanto a Danilo? Perguntei, testando o terreno delicado. Ele precisa continuar na escola. Seus olhos se endureceram momentaneamente ao ouvir o nome dele, mas não com o ódio habitual. Havia ali algo mais parecido com resignação. Ele pode ajudar entregando os doces nas casas depois da escola. Não era exatamente o que eu esperava, mas era um começo. Um arranjo de paz, ainda que frágil. Os meses que se seguiram foram de trabalho extenuante. Acordava às 5 da manhã, preparava o café, deixava tudo organizado para Danilo ir à escola e seguia para a fábrica. O trabalho era repetitivo e cansativo. Cortar tecido seguindo moldes, horas a fio sob o barulho ensurdecedor das máquinas de costura. Minhas mãos desenvolveram calos e à noite meus dedos frequentemente sangravam de tanto manusear os tecidos ásperos. Voltava para casa às 5, jantava rapidamente e seguia para a escola noturna. Chegava em casa por volta das 10, exausta, para ainda revisar os cadernos de Danilo e verificar se mamãe havia de fato preparado os doces para as encomendas do dia seguinte. Aos poucos, uma rotina se estabeleceu. Mamãe, para minha surpresa, mergulhou no trabalho com os doces como uma forma de terapia. Logo sua fama se espalhou pelo bairro e as encomendas começaram a chegar com mais frequência. Um batizado aqui, um aniversário ali, até mesmo algumas festas de casamento. Danilo, agora com 9 anos, assumiu alegremente a função de entregador. Montamos uma bicicleta velha que encontramos no porão, pintamos uma caixa de madeira e prendemos no bagageiro. E todas as tardes, após a escola, ele saía para entregar os quindins, pudins e bolos que mamãe preparava com esmero crescente. O mais surpreendente foi a mudança gradual na relação entre eles. Não era amor, pelo menos não o tipo de amor que se vê entre mãe e filho em famílias normais. Era mais como uma trégua permanente, um acordo tácito de coexistência pacífica. Mamãe parou de persegui-lo com olhares de ódio, parou de fazer comentários maldosos, parou de inventar castigos especiais quando ele cometia algum erro trivial. Em troca, Danilo se esforçava para ser perfeito. O aluno exemplar, o entregador eficiente, o filho invisível que não causa problemas. A dor do abandono ainda estava lá, nos seus olhos que raramente encontravam os dela, na forma como ele se encolhia instintivamente quando ela passava muito perto, na maneira como seu corpo inteiro se tensionava quando ficava sozinho com ela. Mas eles sobreviviam. Nós sobrevivíamos. O Brasil entrava na década de 1970 carregando as marcas dos anos de chumbo. O regime militar se tornava cada vez mais repressivo e mesmo em Ribeirão Preto sentia-se o clima de tensão. Na escola noturna, alguns professores desapareceram sem explicação. Livros eram censurados, músicas proibidas. Aprendemos a falar baixo, a desconfiar de estranhos, a evitar certos assuntos. Foi nesse contexto que, em 1973, recebi meu diploma do magistério. Aos 19 anos, trabalhando de dia e estudando à noite, finalmente realizei o sonho que papai tinha para mim. Tornei-me professora. Consegui uma vaga numa escolinha do bairro, dando aulas para crianças do primário. O salário era melhor que o da fábrica e os horários mais flexíveis. Na noite da minha formatura, ao voltar para casa com o diploma nas mãos, encontrei algo inesperado. Um bolo sobre a mesa da cozinha, decorado com capricho e um cartão escrito à mão. "Parabéns, filha", dizia simplesmente com a caligrafia inclinada de mamãe. Ao lado do bolo, um envelope pardo. Dentro dele, uma caderneta de poupança em meu nome, com quantia suficiente para 1 ano de aluguel. "Para quando você quiser ter seu próprio lugar",
Mamãe explicou, parada na porta da cozinha, sem me encarar diretamente. Olhei para ela, confusa. Como? Guardei um pouco do dinheiro dos doces todo mês, respondeu ela, ainda evitando meu olhar. Pensei que talvez você e Danilo quisessem um lugar só de vocês. Meu coração saltou no peito. Era a primeira vez que ela reconhecia, ainda que indiretamente, que eu jamais abandonaria meu irmão. Que onde eu fosse, ele iria também. O negócio dos doces está indo bem, continuou ela, sentando-se à mesa. Posso me virar sozinha agora. Percebi então que aquele era o jeito dela de nos libertar. A mim, de uma responsabilidade que assumi cedo demais. A Danilo, de uma casa que nunca foi verdadeiramente um lar para ele. A si mesma, talvez, da lembrança diária de seu grande erro, sua grande vergonha. 3 meses depois, Danilo e eu nos mudamos para um pequeno apartamento perto da escola onde eu dava aulas. Ele tinha 12 anos e, pela primeira vez na vida, um quarto só seu. Vi-o sorrir de verdade pela primeira vez em muito tempo, quando abriu a porta e viu a cama arrumada, a estante com livros, a escrivaninha simples onde poderia fazer suas lições. Mamãe não compareceu à nossa pequena festa de inauguração. Mandou um pudim de leite com Dona Zulmira e uma nota curta. Sejam felizes. Os anos seguintes foram de reconstrução. Danilo floresceu como uma planta que finalmente encontra sol após longa permanência na sombra. Tornou-se um adolescente estudioso, quieto, mas não mais assustado, sério, mas capaz de rir genuinamente. Eu me dedicava às aulas e, nas horas vagas, fazia trabalhos de costura que aprendera na fábrica. Montei um pequeno ateliê no canto da sala, onde confeccionava vestidos simples para mulheres do bairro. O dinheiro não era muito, mas complementava meu salário de professora e nos permitia pequenos luxos ocasionais. Um livro novo, um sorvete no domingo, um filme no cinema do centro. Em 1978, quando Danilo completou 17 anos, ele me fez uma pergunta que eu temia há muito tempo. Jane, você sabe quem é meu pai verdadeiro? Estávamos sentados na pequena varanda do apartamento, observando a chuva fina que caía na rua. Ele havia crescido, estava quase da minha altura agora, com traços que cada vez mais lembravam um homem e não mais o menino assustado que eu protegera por tanto tempo. Não, respondi honestamente. Mamãe nunca falou sobre isso. Nem mesmo para papai, pelo que entendi. Ele assentiu, pensativo. Estive pensando em perguntar a ela. Senti um aperto no peito. Mamãe e Danilo mantinham contato mínimo ao longo dos anos. Um encontro ocasional em datas comemorativas, um telefonema rápido no aniversário. A relação nunca evoluíra para afeto genuíno, mas pelo menos a hostilidade aberta desaparecera. Tem certeza? Perguntei. Algumas respostas podem trazer mais dor do que alívio. Ele sorriu, um sorriso maduro, sereno, que me surpreendeu. Não estou procurando um novo pai, Jane. Só quero entender de onde venho. Quem sou? Uma semana depois, ele foi sozinho visitar mamãe. Voltou horas depois com os olhos vermelhos, mas estranhamente calmo. Sentou-se comigo na mesa da cozinha e relatou a conversa em detalhes. Mamãe havia chorado, pela primeira vez na presença dele. Contou-lhe sobre um jovem professor de música que viera de São Paulo e ficara alguns meses na cidade, dando aulas no conservatório. Falou do romance breve mas intenso, de como se apaixonara, de como sofrera quando ele partiu sem saber que ela estava grávida. Explicou que quando descobriu a gravidez, Daltro havia acabado de retornar de uma longa viagem de trabalho. Assumir a verdade significaria destruir o casamento, ser expulsa de casa, tornar-se uma mulher marginalizada numa sociedade que não perdoava tais deslizes. Ela disse que me odiava, porque cada vez que olhava para mim, lembrava-se tanto do homem que amou e perdeu quanto da própria fraqueza. Danilo concluiu, com uma maturidade que me deixou sem palavras. Disse que só agora, com a distância dos anos, percebe como foi injusta. Ela pediu perdão? Perguntei, segurando sua mão sobre a mesa. Não com essas palavras, respondeu ele pensativo. Mas me deu isto. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de fósforos. Dentro, um medalhão de prata com uma inscrição. Para Lucy, com amor eterno, A.M.
As iniciais do meu pai, explicou. Antônio Mendes. Ela disse que ele tocava violino como ninguém. Naquela noite, enquanto Danilo dormia, refleti sobre as estranhas voltas que a vida dá. A mãe que odiara o filho por décadas finalmente encontrara uma forma de oferecer-lhe não o amor que nunca conseguiu sentir, mas algo talvez igualmente importante: suas raízes, sua história, a verdade sem a qual nenhum de nós pode realmente saber quem é. No ano seguinte, 1979, Danilo entrou para a faculdade de música. Descobrimos que ele tinha um talento nato para o violino, herdado, sem dúvida, do pai que nunca conheceu. Eu me casei com Carlos, um professor de matemática que conheci na escola onde lecionava. Mamãe veio à cerimônia, sentou-se discretamente no fundo da igreja e foi embora logo após os votos. A última vez que a vi foi em 1985. Já estava doente, consumida por um câncer que avançava rapidamente. Deitada na cama do hospital, parecia tão pequena, tão frágil. Nada restava da mulher intimidadora da minha infância. Jane, chamou-me com voz fraca, quando estávamos sozinhas. Você foi melhor mãe para Danilo do que eu jamais fui. Fiz o que pude, respondi, segurando sua mão ossuda entre as minhas. Ele veio me ver ontem, continuou ela, com esforço visível. Tocou violino para mim, igualzinho ao pai. O mesmo jeito de segurar o instrumento, a mesma expressão concentrada. Um sorriso fugaz passou por seus lábios ressecados. Por um momento foi como se Antônio estivesse ali. Ela morreu 3 dias depois, durante a madrugada. No velório, Danilo tocou uma sonata de Bach, uma homenagem não à mãe que ela foi, mas à mulher que, em sua juventude, amara a música a ponto de se apaixonar por um violinista. Hoje, aos 83 anos, olho para trás e vejo que somos todos produto de nossas cicatrizes. Elas nos moldam, nos definem, mas não precisam nos limitar. Danilo se tornou um músico respeitado, professor do Conservatório de São Paulo. Tem 3 filhos, meus sobrinhos queridos, e uma esposa adorável. A escuridão da nossa infância não o impediu de criar uma família cheia de luz. Quanto a mim, dediquei minha vida ao ensino e a ajudar crianças em situações de vulnerabilidade. Fundei uma pequena ONG que oferece apoio a famílias disfuncionais, na esperança de que outras Janes e outros Danilos não precisem esperar tanto para encontrar paz. As cicatrizes estão lá, claro. Nos pesadelos ocasionais, na tendência de Danilo a se fechar quando está triste, no meu instinto de proteção que às vezes sufoca aqueles que amo. Mas são cicatrizes que carregamos com dignidade. Cicatrizes que viraram força. Como disse no início, superar não significa esquecer. Significa transformar a dor em algo útil, algo que possa iluminar o caminho de outras pessoas que estão onde um dia estivemos, perdidas na escuridão, buscando desesperadamente por um raio de esperança. E se há algo que aprendi em toda essa jornada, é que esse raio de luz geralmente vem de onde menos esperamos. Às vezes, vem de dentro de nós mesmos. Se você gostou dessa minha história de vida, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aproveita e entra no grupo do canal no WhatsApp. Esse grupo foi feito para você que quer receber todos os dias relatos reais emocionantes de várias vovozinhas desse Brasil. Clique no link da descrição desse vídeo que você vai entrar automaticamente. Até mais, queridas e queridos!